aí, gente, o Papão da Libertadores no fim de semana de Campeonato Brasileiro, certo? Isso aí. Vamos falar da sequência do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, do qual a gente é líder, novidade, né? De vez em quando a gente não é líder, né? Então, vamos pegar pesado, cara. Vamos dar uma de corintiano e flamenguista aqui. Vamos arrotar grosso. Os caras arrotam grosso sem nada. Com abobrinha, a gente arrota grosso com picanha, né? Então, com vacilo. A gente só não é líder do que a gente não está disputando, porque o que a gente está disputando, a gente é líder. Então, desculpa a concorrência, lamento, sofram, vou fazer o quê? Não posso fazer nada. E aí, Galuzzi, tudo bem? E aí, Paulo, tudo bem? Hoje estamos sem o nosso quarto off-topper, o Garbellini, que ou está cuidando das plantações de soja, ou está cuidando das exportações de grãos para a China, ou para os Estados Unidos, ou então está cuidando da sogra, que amanhã é Dia das Mães, né? É verdade. Então, Dia das Mães, onde tem também Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. O estádio Allianz Parque 2, Allianz Parque alternativo, amanhã parece com a casa cheia, ao que disseram aqui os informantes dos demais páginas, demais blogs, demais perfis da internet, do Instagram, do YouTube, que acompanham o Palmeiras e o jornalismo especializado. Casa cheia em Barueri. Por que a casa encheu em Barueri? Eu acho que eu vou começar com o Paulo, que entende aí do Hard Rock Stadium e também agora futuramente do Orlando Jaguars, né? Orlando Jaguars. Eles estão querendo trazer o Jaguars para cá. Brincadeira de $1 bilhão. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara, né? Daí vai ficar bacana. Eles vão fazer ingresso popular também, né? Eu imagino, cara, é difícil isso. A gente brinca, mas é uma equação difícil. Depois nós vamos falar sobre isso aqui na sequência do nosso papo. Conta aí, Paulo, o que você acha? Você acha que a casa cheia em Barueri é por conta da promoção de ingressos baratos ou é por conta do momento que o time está vivendo, ou é por conta do fato de ser um clássico contra o São Paulo, que adora chorar do gramado sintético? Nós vamos falar disso também, né? Tem gente aí que pediu para não jogar, né? Do gramado sintético. Então é isso. Quais são os motivos que você acha para casa de repente encher em Barueri? Amigos Rooftopers, boa noite. Robertoni, César, vocês. Clica, toca o sino, manda mensagem, vem participar com a gente. Hoje era um dia que dava para você fazer esse meio de campo aqui no lugar do Toninho. O Toninho tá junto com ali cuidando, tá sentando no banco hoje. E, bom, vamos lá. Sinceramente, eu acho que a fase, né, o preço tem muita importância, concordo, assim, sempre é bom sobrar um troco para cerveja, né? Ainda mais que a gente vai num jogo de futebol, né? Se você puder tomar 2 a mais e comer um pernilzão, é melhor do que nada. Mas eu acho que o mais importante é a fase. A gente está vivendo uma fase 18 jogos de invencibilidade fora, líder da Libertadores, o time a ser batido, o time a ser copiado, o desespero de todos os outros times, o Super Flamengo anda tropeçando por aí, empatou, está correndo um risco de ficar fora das oitavas, e a gente já está aí na segunda fase da Libertadores, nas oitavas, né? O time que mais participou de oitavas, de quartas, de semis e finais brasileiro na história da Libertadores. E amanhã, jogo na nossa outra casa, porque sim, tem gente que nem casa tem. Nós temos 2. Então, e paga, nossa, né? Então a gente vai lá amanhã prestigiar
vamos dar aquela sapatada na trica amanhã, que, né, é bacana, é sempre gostoso ganhar delas, e assumir a liderança de vez, nos preparando para o Mundial. Um detalhe importante, Palmeiras na crescente, a 40 menos, né? Estamos a 30 dias do Mundial. Palmeiras na crescente. Mas é isso aí, eu vou aproveitar que você tocou na história do Mundial, Paulo, eu vou te fazer uma cobrança em público. Opa! Tá? Em público, aqui é nós. Estamos aguardando aí as imagens e as dicas de quem vai a Miami ver o jogo do Palmeiras. E mesmo quem vai ficar aqui com a gente, né? As dicas sobre as cercanias, as redondezas, o entorno do Hard Rock Stadium, o que é legal se fazer. Você vai mandar esses vídeos para a gente aí, a gente botar aqui no YouTube e botar na nossa página do Instagram. Certo, Galuzzi? Certo. Além disso, só complementando essa parte aí, César, viu, Paulo? Acho que o Paulo, em loco, ali ele consegue distribuir até uma coisa mais legal para a gente. Mas é importante a gente, nessa parte do especial do Mundial, a gente fazer uma análise da situação atual, dos principais postulantes ao título. Aí. Eu acho uma coisa interessante, aí todo mundo está começando a se debruçar um pouco mais sobre isso, sobre como é que está o PSG, como é que está o Bayern, como é que está, né, os outros times Internacional de Milão, os outros times, e a gente vai comentar a respeito disso. Não tem dúvida, galera. Nós vamos fazer um vídeo especial sobre isso aí. A gente vai dar uma estudada, vamos analisar esse pessoal segundo os nossos olhos de corneteiros diferenciados, né? E, obviamente, grandes entendidos de futebol, dos meandros, dos bastidores, né? Das histórias do futebol, a gente vai fazer isso. Mas o Paulo deu uma fugidinha de novo do assunto e você também está fugindo um pouquinho, hein? Por que o casa cheia em Barueri, cara? Vou voltar. Eu acho que, sinceramente, um dos grandes motivos, cara, o jogo em Barueri, se você fazer um jogo em Barueri, é muito mais barato, inclusive para o time que faz, do que fazer no Allianz. Então, para o Palmeiras, é tranquilo baixar o preço num jogo em Barueri, porque o custo do jogo é muito menor. Então, você colocando bastante gente, colocando acima de 20 mil pessoas lá, você já sai no lucro bem, né? É tranquilo. E essa política provavelmente não vai funcionar mesmo no Allianz, ela mesmo já falou que vai continuar no Allianz aquela política de preço, mas com certeza é um mix, né, do momento do time, e o preço do ingresso com certeza, mas o momento do time. E a torcida quer ver o time, como é que o time está, às vésperas do Mundial, né? Quer sentir, eu acho que o torcedor do Palmeiras quer passar essa emoção pro time e tudo mais. Pô, um mês antes do Mundial, são as últimas partidas em casa, cara, que a gente vai fazer antes do Mundial. Então a chance da torcida se despedir, entre aspas, do time pro Mundial é agora. Então eu acho que a torcida tá meio que num frenesi disso, tá todo mundo querendo abraçar o time, passar essa confiança, passar essa emoção e passar essa vibração. Eu acho que é essa pegada, tá? Na minha opinião. Não sei se vocês compartilham disso. Mas eu espero logo, né, os próximos jogos aí no Allianz para que isso aconteça de forma forte. E o Allianz com capacidade total. Eu nem sei como é que vai estar em termos de show, alguma coisa assim, mas tomara que esteja o Allianz com capacidade total para que a gente possa, nas últimas partidas, antes do Palmeiras sair daqui, que o time saia, com a confiança da torcida mesmo, mostrando que, cara, a gente está junto e a gente acredita. De fácil, nunca foi pro Palmeiras nada, nunca seria assim, não vai ser fácil, mas que a gente pode chegar numa fase avançada e a partir daí ganhar corpo, e o futebol permite isso, é fato. Então é o momento, a torcida quer abraçar e quer passar essa emoção pro time, sem dúvida. Agora vamos para os próximos aí, agora e só complementando, eu tô ávido, gostaria muito depois do outro voltar a ver o Palmeiras fazendo o jogo no Pacaembu lá, viu? Eu sei, Paulo, você falou assim, na segunda casa, Barueri, tudo mais, tal, mas, pô, cara, para quem o Pacaembu é um lugar saudoso e tomara que aquela bagunça que tá lá
O Pacaembu tem uma força, tem uma mística muito grande para o torcedor palmeirense paulistano, né? Da grande São Paulo. Quem é do interior, talvez poucas vezes veio, ou muita gente que nunca veio ver um jogo do Palmeiras aqui em São Paulo, talvez não entenda a força da mística do Pacaembu e do antigo Parque Antártica, e agora do Allianz Parque, que virou um caldeirão espetacular, né? Então, o Pacaembu realmente é uma mística muito interessante, e desculpa, mais um gramado sintético, cara. Esse Palmeiras está fazendo escola, todo mundo está querendo imitar, ver se com o gramado sintético consegue chegar lá. Até um detalhe, hein? Segunda-feira, Zé Rafael estreia no Allianz Parque pelo Santos Futebol Clube. Ô, louco. Boa sorte, Zé. Pô, merece sorte, Zé. Zé, obrigado tudo de bom. Claro que Neymar não vai jogar, né? Porque o gramado atrapalharia a contusão dele. Ele deve ter uma contusão, alguma coisa hemorroidária, alguma coisa assim, uma hemorroida, sinusite, ou talvez unha encravada que ele não possa jogar. Gramado verdade, cara. Não vai estar lá, cara. Não sei se vai jogar, mas, Rafael, bem-vindo de volta a casa, cara. Você é um dos grandes da história do Palmeiras. Sempre vamos tirar o chapéu e respeitar a sua carreira de futebolista, cara. Tem que falar isso aqui, que o trem é o trem, certo? É importante. Mas, assim, eu acho, né, eu pedi a opinião de vocês, eu acho a minha opinião. Minha opinião é muito francamente o seguinte, o Galuzzi chegou lá perto do que eu penso, né? Chegou bem perto. É o momento, cara. O momento é o seguinte, nós estamos na bica de partir para o Campeonato Mundial de Clubes por mérito, não por convite, certo? Um campeonato nos moldes, pela primeira vez, do Campeonato Mundial de 1951, que insiste em chamar de Copa Rio para criar um demérito, mas tudo bem, isso não faz a menor diferença. E hoje eu tive vendo a biografia de Liminha, o herói das finais contra a Juventus, o primeiro jogo em São Paulo e o segundo jogo no Maracanã, onde ele saiu ovacionado pela torcida carioca. O Maracanã apinhado de gente e Liminha ovacionado. Bom, mas tem gente que não dá valor para isso, nunca antes na história desse país. O cara lá da FIFA, o tal do Infantino, ele era infantino demais na época, nem existia. O pai dele não tinha nem espermatozoide na época ainda, para pensar em gerar Infantino. Então não dá. É um mundo que não existia para esses caras, hein? Uma geração onde veio uma nave espacial e trouxe toda a tecnologia que nós temos, e ninguém estudou física, não teve Isaac Newton, não teve Galileu Galilei, não teve ninguém, né? Nunca antes na história desse país, ou desse mundo, desse planeta, a tecnologia foi tão grande. Então, o que aconteceu para trás foi uma nave espacial que trouxe. Mas eu acho que Barueri está lotada por conta de uma sensibilidade de aproveitar o momento do time, criar essa promoção Palmeiras Pay por 2.700 lugares, é lá em cima do setor C, que é na área central, para privilegiar o cliente do Palmeiras Pay, e os demais foram vendidos a um preço menor. O que é um preço menor? É um preço que é compatível com os descontos que o sócio torcedor Avante tem nos jogos normais no Allianz Parque. Eu vou contar a minha história pessoal, mais uma vez eu gosto de dar esse exemplo. Eu sou Palmeiras Avante Ouro. Eu pago R$150 por mês, todo mês, vá no jogo, não vá. Esse ano, nós estamos em maio, eu paguei R$750 no meu cartão de crédito e eu consegui em 2 jogos, contra a Portuguesa e contra o Sporting Cristal. Sporting, não sei, um jogo da Libertadores, contra o Cerro. 2 jogos eu consegui, por questão de trabalho, horários, eu não consegui. Desses 2 jogos, eu, com o desconto ali de Superior Sul, ou Sul, que eu gosto muito, eu tive mais R$40 cada um. Então, foram 80 com 750, 830 para ver 2 jogos. Eu gastei R$410 por jogo. Bom, tá certo que o torcedor mais, não vou dizer humilde que é, mais simples, inferiorizado economicamente, ele não consegue pagar 200 contos, 100 conto do ingresso. Não consegue. Ele tem que vir lá de longe, ele tem que pegar a condução, tem que comer um lanche, ele tem que trazer um filho, vir com alguém, mesmo que ele venha sozinho, é um custo grande.
uma pessoa que tem um rendimento menor. Eu entendo. Só que, por outro lado, o Palmeiras está com 190 mil sócios torcedores, pagando religiosamente de R$16 ou R$17 até R$900, que é o diamante, por mês, para 3 sócios. Então, é uma renda de aproximadamente 10 ou 12 milhões que o Palmeiras tem garantido. Tá, o Palmeiras já tem relação ali, se ele jogar 4 jogos, de 2,5 milhões por jogo. Só que, a hora que o sócio-torcedor paga um pouco mais, ele acrescenta uma renda de aproximadamente 4 milhões por jogo. Para que o time abra mão disso e privilegie o torcedor comum, vamos dizer, que não é o torcedor avante, o sócio-torcedor, já tem um problema. Quando abre a venda dos ingressos, eu, na minha condição de avante ouro, sou o 3º ou 4º sócio do clube, diamante, os 5 estrelas, 5 pontos, e aí depois sou eu. Tem o platina e depois tem o ouro. Eu sou o 5º. Quando eu entro, muitas vezes já não tem ingresso, cara. Então, como é que nós vamos vender ingresso a 80, 50 reais, 40 reais para um público maior e tirar esse faturamento em cima do sócio-torcedor que já paga mensalmente? É um problema, é uma questão a ser administrada. Vamos criar um setor ali atrás do Gol Norte, transformar tudo aquilo num grande rampão, com aquele anfiteatro ali atrás do palco e botar ali, aumentar ali 6 ou 7 mil lugares, e dá para fazer isso em pé, e ali vai ser exclusivo para uma outra categoria, não vai entrar na venda do Avante. Só que aí chega na final da Libertadores, o cara do Avante, que pagou o ano inteiro, pagou anos aí, ele vai ficar de fora, porque o setor dele acabou cedo, e o torcedor que vai de vez em quando, por vários motivos, ou porque ele não tem poder aquisitivo para ir sempre, ou porque ele vai de vez em quando, quando é interessante para ele ir, que também tem torcedor Nutella pobre, não é só rico que é Nutella, tem torcedor exigente, elitizado, pobre, que não é só quem tem dinheiro que é elitizado, tem elitizado que se esguela de gritar, faz parte da mancha, da Savoia, da Rasta, que é, adoro o pessoal da Rasta, abraço o pessoal da Rasta Alviverde, que é o pessoal que encanta ali um parênteses aqui, encanta ali na Rua Diana com o reggaezinho lá antes do jogo. Então, é o pessoal que está sempre ali. Tem torcedor diferenciado economicamente que grita a plenos pulmões. E tem torcedor que não é diferenciado economicamente e que não grita. Isso é personalidade. Não existe essa história de que o povão grita mais, o povão participa mais. Agora tem uma onda ali de cronistas e perfis cariocas colocando fotos do Maracanã antigo da Geral, o pessoal pobre que vinha lá de Paciência, Santa Cruz, Nilópolis, não sei o quê, e que ficava na Geral, que chamava, que o nome era Dominguinho, sei lá o quê, que era o povo que encantava o Maracanã. Só que naquele tempo, o futebol não custava o que custa, cara. Quando você vai comprar um Vitor Roque, você tem que negociar que nem um animal para botar 25 milhões de euros mais metas do escambau. Isso Vitor Roque, etc, etc. Mas qualquer pereba, desculpa falar assim, não é pereba, qualquer jogador de um nível intermediário acaba custando um absurdo. Quanto que custa essa meninada da base? Eu vejo aí o Crias da academia, o pessoal está assinando contratos com meninos de 12 anos, cara. Então, isso tudo tem que ser pesado. Quando essa crítica é feita, ela é uma crítica bem-vinda. Tem que se estudar a solução? Tem. Mas é só o torcedor inferiorizado economicamente, o povão, que é o torcedor que grita, ele não é Nutella também? Esse é um questionamento pesado que eu faço. Porque eu vou lá, eu vou no Allianz, esse ano eu estou indo pouco, mas eu vou no Allianz com uma frequência absurda, eu chego a desmarcar compromisso pessoal e eventualmente profissionais, eu mudo para poder ir no Allianz, que é um evento para mim. Eu vou lá, chego cedo, encontro meu filho, os amigos dele, assisto o jogo, me divirto, vou comer depois, fico por lá, volto tarde, aproveito aquele momento social. Eu vou lá aproveitar isso. E eu vejo ali gente de todos os padrões sociais com comportamentos semelhantes. Um que grita muito, um que é empolgado e outro que não é, outro que é reservado. Outra coisa, tem gente que quer ir no Allianz assistir jogo sentado. Impossível, não dá para assistir jogo sentado. Só se você vai no camarote.
Você pode pegar o melhor lugar na cadeira oeste, no meio do campo, aquela visão espetacular do jogo, mas você não vai assistir o jogo sentado. Esquece disso. Barueri, puta lugar para ver o jogo. Fantástico. Qualquer lugar que você fica, eu fui em vários setores lá. Fantástico a visão de jogo. Espetacular. O único problema de Barueri é o acesso. É longe, não tem metrô, tem o trem fica longe. Tem um lado de acesso que é um lado bonito da cidade, tem um outro lado que é um lado mais sombrio, principalmente a parte de saída para Castelo Branco. Eu não sei como é que está agora, deve ter acabado, a Castelo Branco estava em obras, então era uma coisa difícil no começo do ano, no Paulista, quando jogou vários jogos, aí eu fui, o ano passado, principalmente, estava em obras a Castelo Branco, era difícil você chegar e sair de carro, ou qualquer veículo daí. Você ia de trem, da estação de trem você leva lá meia hora andando a pé, dentro de lugares assim, que você fica um pouco preocupado com a sua segurança. Falei muito, mas coloquei minha posição. Mas é bem isso, assim, só dando uma deixa, né, voltando só para falar 2 minutos do Mundial, porque você falou do Infantino, e eu acho que vocês também devem ter visto, eu vi uma declaração, porque ele teve aqui, né, ele teve com o presidente aqui, e ele falou que esse Mundial vai ser nos moldes do primeiro Mundial, palavras dele, eu só estou repetindo o que ele falou aqui, vai ser nos moldes do primeiro Mundial no qual o Palmeiras foi campeão. Ele falou isso aqui. Vocês devem ter ouvido aí. Então, quer dizer... Ele recebeu a resposta, make Palmeiras great again. Não, we are great always. Então, esse negócio de falar que a gente não tem Mundial, até o próprio presidente da FIFA já falou que foi o primeiro campeão. E, gente, isso é uma coisa meio óbvia, é lógico que quem não tem condição é triste, o palmeirense tem palmeirense rico, palmeirense pobre, palmeirense classe média, tem tudo. Mas, infelizmente, é um produto. E o produto futebol está ficando caro. É um entretenimento. Para você, quanto custa hoje uma folha de pagamento de um clube como o Palmeiras? Olha quem que a gente tem no banco. Quanto custa o Veiga para sentar o bumbumzinho dele ali no banco para ficar assistindo o jogo? Exatamente como a gente assiste em casa. Ele está lá sentado, se ele não entrar, ele vai ficar vendo, né? Quanto que ele não ganha? Isso custa. Quem paga isso? O patrocínio da camisa, a televisão, o ingresso, o sócio-avante, tudo é um conjunto. E isso, a tendência é que isso sequer fique cada vez mais caro. Porque o futebol brasileiro está começando a brigar de igual para igual, porque a gente que é, né, mais velho, né, a gente está vendo uma onda que antigamente não acontecia. O pessoal está começando a voltar cedo o Brasil para jogar. A gente está trazendo jogador de fora para jogar no Brasil, inclusive estrangeiros. Tá aí o menino que subiu na bola, né? Aliás, esse negócio da China que eles fizeram, né? O cara anda de helicóptero, mas isso daí é problema deles. Mas ele tá começando a vir gente de fora para jogar. Isso custa, né? A gente isso acaba transferindo. Quem paga é o telespectador, é o torcedor. Bom, se me permitem só uma coisa aí, eu concordo, mas a gente tem que ver que mesmo na Europa já houve movimentos de reivindicando o valor do ingresso mais barato. Eu lembro que na Inglaterra, alguma torcida, os caras fizeram um ingresso que era 20 is plenty, acho que era isso aí que chamava, para cobrar 20 libras, eu acho, o valor do ingresso. Então, se você for ver, geralmente o ingresso hoje lá na Europa fica na faixa mais ou menos de 50 euros, mais ou menos 40 euros, 50 euros, até 70 euros. Essa é mais ou menos a faixa. Mas é outra comparação, porque o poder aquisitivo é outro. Eu acho que o pessoal que simplesmente, tudo bem, os jogadores são caros, tudo mais e tal, mas querer simplesmente jogar isso tudo para a torcida,
Eu acho que o clube tem que fazer o máximo para poder deixar isso equilibrado. É interessante que a gente jogue para o torcedor avante, como o César falou. Você está pagando o avante. Se você estiver pagando um avante que seja abaixo do ouro, por exemplo, eu sempre paguei o superior prata. Eu gosto de ficar na parte superior, você fica mais ou menos no meio. Mas nos jogos que são bombados, você só vai conseguir ingresso mesmo se você tiver um ranking lá em cima. Se você estiver por acima de 4 estrelas ou 5 estrelas. Senão, esquece. Você não vai conseguir comprar. Você só garante mesmo se você tiver com plano platina. Platina para cima, platina, diamante, lógico. Platina para mim. Galuzzi, eu como ouro, como eu fui pouco jogo, eu estou ranqueado lá embaixo. A hora que eu entro, quase não tenho lugar para brincar. Então, mas assim, mas você consegue encontrar ingresso tranquilo para os jogos normais. A gente está falando, por exemplo, no jogo do ano passado contra o Botafogo, daquele fatídico jogo que a gente perdeu no Allianz, lá que eu fui e tal, e era um tipo de jogo que acabava, daqueles de acabar em 1 hora, começa a abrir, o negócio já acaba. Então, mas isso não é aqui só no Palmeiras, em vários lugares do mundo acontece isso. O Paulo pode dizer também, tem vários esportes, então tem o futebol americano, que eu acho que é o maior esporte nos Estados Unidos. Então, para qualquer torcedor que não tem acho que eu não sei como é a política de cada time lá, lógico, né? Mas que não tiver um ranqueamento bom, vai querer um jogo bombado, ele vai pagar uma baita grana. É muito complicado isso. Então, o problema é que essa questão sempre vai passar pela parte econômica aqui do Brasil, que é difícil. Eu acho que o Palmeiras tem que ser sensível a isso. Eu acho que a presidente muitas vezes não se coloca muito sensível a isso. Eu entendo que economicamente seja necessário, até pelo valor dos jogadores, mas eu acho que pensando como presidente do Palmeiras, eu acho que tem que ser sensível e tem que pelo menos acenar para o torcedor que, olha, a gente vai fazer o máximo para deixar um equilibrado o máximo possível para que a gente não fique no prejuízo e consiga ter, em relação aos adversários, os nossos concorrentes, que a gente esteja com uma captação boa de recursos. O futebol forte, ele começa no caixa. Se você tiver um caixa bom, você tem um time bom, você tem um futebol forte. Senão, não esquece, você nem vai para lugar nenhum. Então, até certo ponto, a torcida entende isso, mas a presidência do Palmeiras, eu diria, tem que ser sensível à situação econômica precária desse país e desse povo, e toma cerveja. Não é essa sensibilidade, Galuzzi. Para a gente finalizar o nosso tema, finalizar o tema de hoje, e aí depois a gente pode conversar sobre outras coisas aí, se o pessoal continuar com a gente, né? Mas vai continuar, porque vai clicar aqui, né? Vai dar aqui o sininho, nós vamos continuar. Mas para a gente, você falou da sensibilidade, a sensibilidade não, chama-se profissionalismo aí. Porque é o seguinte, cara, um clube de futebol é um brand, é uma marca que vive dos seus adeptos. O Palmeiras pode fazer isso, hoje o Palmeiras subiu para ser a 3ª torcida do país. E é uma torcida que tende só a aumentar, porque você tem a torcida por herança de pai para filho, etc, etc, e você tem a torcida de adesão, de encantamento de jovens, e até nem tão jovens, pessoas que começam a gostar do futebol numa fase mais madura e começam a ver aquele jogo, aqueles valores, aquela disputa, aquele time que não desiste ali brigando. Isso é legal, esses são valores. Então, a sensibilidade está o seguinte: precisa ganhar dinheiro? Precisa ter um programa forte de sócio-torcedor, fiel? Precisa prestigiar esse sócio-torcedor? Claro que sim, eu me sinto nesse direito. Precisa também multiplicar as ações para ter as pessoas de todos os níveis sociais aderindo à pátria palmeirense. Não vou falar palestrina, porque Palestrina parece coisa só de italianos. Começou lá, mas o Palmeiras é muito maior do que a colônia italiana, do que a cultura italiana, o que quer que seja. Palmeiras é Palmeiras. O Palestra acabou lá em 42, foi lindo, maravilhoso, morreu campeão, nasceu campeão, né? A arrancada heróica de 42. Então, a sensibilidade, o profissionalismo do marketing, criar um mix, isso é muito
relativamente muito simples para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com finanças. Quantos lugares eu tenho? Qual que é o meu ganho médio em cada lugar, com sócio, torcedor, etc, etc. E criar uma situação onde você cria um setor marcante para você ter uma torcida numerosa, uma torcida que tenha a possibilidade de ver o Palmeiras no estádio, se não toda semana, pelo menos regularmente, aí uma vez ou duas por mês, torcer e se esgoelar junto com os outros todos, que também não é porque pagam caro que são só consumidores, não. Isso é uma inverdade que está sendo colocada aí. Então, eu acho que é uma questão que tem que trabalhar a sensibilidade, claro, sentir isso, mas o profissionalismo. Botar gente para fazer conta, cara. Fazer conta e elaborar modelos. Isso não só para dar um dado para vocês aqui, falando da Liga Americana, né? Aqui, para você assistir um jogo aqui em Orlando City, tá? O ingresso mais barato é $18. Se você for fazer a conversão, vai dar algo aí como 100 e poucos reais. Esse é o mais barato, lá em cima, né, no canto, essas coisas todas. O problema todo é que nós viramos produtores, né? A gente alimenta o futebol mundial com a nossa molecada. Então, se a gente vê, Luiz Guilherme, por exemplo, dos 8 anos, foi vendido, foi ganhar muito mais lá fora. Então, quer dizer, a gente não consegue manter, a gente acaba tendo que escolher quem a gente pode manter pelo fato de a gente não ter, né? Como que vai fazer? Porque o nosso salário hoje no Brasil, já o Abel, ele ganha como técnico como se ele fosse técnico europeu. Notícia. Li hoje. Staff de Joaquim Piquerez está sendo procurado pelo Palmeiras para uma renovação. Ele tem contrato até fim de 2026, mas já estão querendo renovar. E a pedida é o maior salário do elenco, R$2.700.000. Faz a conta. Quem ganha perto disso é Rafael Veiga, tá? Joaquim Piquerez e Richard Rios também está pedindo uma pedida em torno de R$2 milhões. Vitor Roque está na faixa de R$2 milhões. Paulinho também, próximo disso. Então, essa é a realidade, gente. Não vão deixar de pagar R$2.500.000, R$700.000 para o Piquerez, não vão deixar. Seria uma burrice. Talvez se fosse por Mike, né? Como ele tem a pressão ali do Giai, né? O Psico Giai, né? Gostei do Psico aí. Aí talvez a coisa fosse diferente. Mas essa é a realidade, daí para frente. E vão vir caras, até os caras lá fora, uns portugueses, uns espanhóis, o pessoal que tem uma latinidade aí, talvez uma possível facilidade de adaptação aqui, querendo jogar aqui. Vai ter gente querendo jogar aqui. Só que assim, especialmente nessas bolhas dos times que pagam em dia e que pagam direito. Os caloteiros aí os problemas, a menos que algo assim, a gente sabe que algo atrás dos panos garanta o pagamento de algumas pessoas dentro dos caloteiros. Tira da marmita para pagar o cara, é isso? Não paga as marmitas para pagar o cara, é isso? Nada, certo, não paga a tia do café, né? A tia do café. Infelizmente, a lei de oferta e procura. Vocês concordam a gente encerrar por aqui? A gente continuar esse papo falando um pouquinho. Porque a gente já está quase 40 minutos aqui só falando disso daí. Mas eu vou ter que encerrar aqui para a gente ter uma questão logística, tá? E aí já eu chamo vocês. Pessoal, volta no próximo vídeo com a gente aí, tá bom? Concorda, Galuz? Vocês têm que voltar ou não? Tá, lógico. O melhor está por vir. Exato. As dicas do Abel. Vem aí as dicas para o Abel. O Abel já está se preparando lá para ver a gente durante a madrugada para fazer a coisa certinha amanhã em Barueri, né? Ele ligou perguntando que horas que ia pro ar. Mas ele já tocou no sininho lá. Um abraço, gente. Boa noite.